Boa noite, igreja. Como o Lezer disse, com a graça de Deus, eu quero estar fazendo um investimento para não parar de trazer esse papel. Amém. Vamos estar fazendo uma leitura essa noite no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 9. Malaquias 2 diz assim: Agora, os sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos, e esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com este sereis levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Vós, porém, vos desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Que o Senhor nos ajude a tirar lições da sua palavra para as nossas vidas. Amém. Malaquias, nós sabemos que foi escrito após o exílio da Babilônia, mais ou menos uns 440 anos antes de Cristo. Provavelmente o próprio Malaquias que escreveu, né? Então, o povo de Israel estava cativo na Babilônia, ficou ali por mais ou menos 70 anos cativo, trabalhando como escravos. Então nós conseguimos imaginar a euforia desse povo, quando foram libertos, reconstruindo o templo, depois de uns 70 anos lá no cativeiro, né? Era só alegria, agradecimento a Deus, né? Pela libertação, pela demonstração de amor, de cuidado, de carinho de Deus com o povo de Israel. Então, aquela euforia, como diz a palavra de Deus, era como bezerros soltos no pasto, né? O bezerro que fica fechado lá no estábulo, quando ele solta, ele sai com toda aquela alegria, com todo aquele entusiasmo. Assim era certamente o povo de Israel, depois de ficar 70 anos trabalhando como escravos, levando açoites. De repente Deus providencia a libertação para eles, e eles ali reconstruindo o templo naquela euforia, naquela alegria, certamente sempre cantando louvores a Deus em agradecimento pelas providências de Deus, né? Talvez a mesma euforia de quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas, né? Quando nós ficamos livres do poder do pecado, porque Cristo nos libertou, nós também ficamos muito alegres, né? Se a gente for recordar do dia que a gente aceitou o Senhor Jesus, a gente certamente lembra de a gente saindo da igreja ou de onde quer que tenha sido, falou: nossa, agora eu sou um servo de Deus, eu estou livre da condenação eterna,
a gente já se considerava assim até mais importante do que outras pessoas que não tinham o Senhor Jesus na sua vida, né? Me lembro de quando eu aceitei o Senhor Jesus lá na fazenda, juntamente com meu irmão, quando ele começou a me explicar a palavra de Deus. Estava apenas nós dois lá na fazenda, e ele começou a me explicar e perguntou se eu não queria aceitar o Senhor Jesus, né? Aí eu, tá chorando um pouco, eu disse que queria. Aí nós fizemos ali uma oração, e eu aceitei o Senhor Jesus, e aí fiquei com aquela alegria, e fiquei já pensando assim, nossa, quantas almas eu vou alcançar, irmãos, quantas almas eu vou alcançar para Cristo, agora que eu sou um filho de Deus, um novo convertido, eu vou levar a palavra. E ainda fiquei até um pouquinho magoado com meu irmão, falei, ele já está na minha frente, né? Ele já me apresentou o Cristo, né? Então aquela euforia. Então eu acredito que quase todo mundo é mais ou menos assim no dia que aceitou o Senhor Jesus. Assim estava esse povo. Igual quando a gente vai participar de uma maratona, a gente começa com todo o gás, com toda a força, né? Só que a gente sabe que depois de um tempo, se a gente começar um pouco rápido, a gente cansa e começa a faltar oxigênio. Assim aconteceu com esse povo e acontece muitas das vezes com a pessoa quando aceita o Senhor Jesus. Começa com toda aquela euforia, com toda a alegria, de ter aceitado o Senhor Jesus, de ter o Senhor Jesus na sua vida, de ter sido livres do poder do pecado. Mas isso às vezes muda, né? Com o povo de Israel não foi diferente. Vieram ali as influências, depois que eles voltaram ali para a sua terra, aquela influência daqueles povos que moravam ali. Muitas das vezes Deus pedia para exterminar aqueles povos, para que eles não se misturassem. E eles muitas das vezes não levavam essa ordenança de Deus ao pé da letra. Então, muitas das vezes influenciados por aqueles povos, eles perdiam o entusiasmo de ir ao templo, de cultuar a Deus, né? Ou quando eles iam sem entusiasmo, ou eles iam para lá para o templo, ficavam lá como estátuas, né? Assim, sem nenhuma empolgação, sem nenhuma alegria de estar ali servindo a Deus, porque eles estavam sendo influenciados por aqueles povos que não conheciam a Deus, né? Então muitos cristãos também hoje em dia vêm na igreja e não tem alegria de cantar, de orar, de falar de Deus para as outras pessoas. Então, muitas das vezes estão aqui como estátuas, realmente no sentido literário, né? Então, muitas das vezes, já perdeu aquela alegria e aquele entusiasmo. É como diz lá em Apocalipse 2:4, eu tenho contra ti, porém, que deixasse o primeiro amor. Então, muitas das vezes, isso com o tempo acontece. Então, esse livro de Malaquias vem para nos alertar de como alertou o povo naquela época, que nós hoje podemos, muitas das vezes, passar por esses problemas que eles passaram. Então, você fala assim, mas esse livro de Malaquias não foi escrito para o povo de Israel? Foi, mas aqui nós podemos tirar lições e aplicar em nossas vidas. Então, esse livro foi escrito para alertar os sacerdotes, mas juntamente com o povo, né, que eles estavam se afastando, se distanciando de Deus, por causa de alguns erros que eles estavam cometendo, pela influência que eles estavam tendo, e por uma apatia, um desinteresse, uma frieza que eles estavam tendo. Então, esse livro foi escrito para realmente alertá-los, abrir os olhos do povo de Israel naquela época, né? Então, interesses pessoais vão ficando em primeiro lugar, e o povo nem percebeu que estava se afastando de Deus, né? Não percebia que, ao afastar de Deus, estavam partindo para ter uma vida miserável longe de Deus, uma vida miserável na área espiritual. Quando a gente se afasta de Deus, como diz o Elias, é só problema, né? Então, nós sabemos que Satanás é astuto. Ele não precisa nos tirar da igreja para nos afastar de Deus. Muitas das vezes nós vimos aqui, cantamos, oramos, muitas das vezes até pregamos, e
ficamos aqui, talvez no outro dia, se alguém for perguntar o que foi falado aqui, a gente não consegue lembrar, né? Muitas das vezes, porque o inimigo enche a nossa mente com entretenimentos, enche a nossa mente com coisas do mundo, para que a gente não foque na palavra de Deus e não transforma, essa palavra não transforma a nossa vida. Só dando um exemplo, eu me lembro que quando eu era menino, isso tem muito tempo, eu assistia ali na igreja da Rua Goiás, e aí sempre a igreja, a reunião era na hora dos trapalhões. E aí eu ia para lá e começava às 7 horas, né? Então eu assistia uns 20 minutos e tinha que ir para a igreja. E eu lá ficava pensando, será que está passando agora no programa dos trapalhões, né? Assim, é só uma brincadeira, um exemplo, mas é mais ou menos dessa forma que o inimigo tira a nossa atenção da palavra de Deus. Tira o foco, que é deixar a palavra de Deus transformar as nossas vidas. Nada contra os trapalhões, mas eu gostava muito, eu ficava, tinha dia eu ia, nossa, mas para que não muda esse horário dessa reunião, né? Mas tudo bem. Continuando aqui, nesse texto que nós lemos, praticamente em todo o livro de Malaquias, aqui tem alguns indicadores que mostram como o povo se afastou de Deus, né? A gente for prestar bem atenção, tem alguns indicadores aqui que mostram isso, né? E talvez aqui tenham pessoas também que podem aplicar esses indicadores para suas vidas, pessoas que talvez estão se afastando de Deus e nem estão percebendo, né? O inimigo usa as artimanhas deles para que a gente siga no ritmo do mundo e não perceba que a gente está se afastando de Deus. Então tem aqui alguns indicadores. O primeiro indicador, no capítulo 1 e o verso 2, diz assim: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Eles não reconheciam o amor de Deus. Então esse primeiro indicador é a ingratidão. Eles não reconheciam tudo que Deus havia feito por eles, como que Deus libertou eles. Então eles perguntaram para Deus, em que o Senhor nos amou? Em que nos amastes? Deus fala para eles, lembra de Esaú, que formaram a nação dos Edomitas? Eu destruí, e se tentarem levantar, eu destruo de novo. Agora vocês são descendentes de Jacó, eu protejo vocês porque eu amo vocês, mais ou menos com essas palavras. Então o povo não percebia o tamanho do amor e o cuidado que Deus sempre teve com a nação de Israel. A nação de Israel, eu acho que tinha uma mente mais ruim do que a minha, porque eles esqueciam muito rápido, né, de tudo que Deus falou para eles. Eu tenho dificuldade de guardar nomes, né? Muito mesmo. Então o povo falou, mas em que o Senhor nos amou? O que o Senhor fez para nós? 70 anos na Babilônia, Deus liberta eles, traz eles ali para a terra, para a nação deles, e depois de um tempo, mas por que o Senhor nos ama? Então, é uma ingratidão. Imagina, o povo sai do cativeiro, foi amparado, sustentaram, saíram também do Egito, recebiam ali o maná, um alimento, não tinha que fazer nada, era só recolher o maná, certamente o alimento mais completo do mundo. Deus fornecia água para eles no meio do deserto, protegia do sol durante o dia com uma nuvem, à noite do frio, com uma tocha, com uma chama que andava junto deles para aquecer eles do frio. E o Senhor ama a gente. Então, assim, realmente era uma ingratidão muito grande, eles não reconhecerem o tamanho do amor de Deus. Então, nós, tirando a lição aqui para nossas vidas, nós temos que tomar cuidado para que a gente não fique tão envolvido com nossos problemas, nossos afazeres, e a gente não percebeu o cuidado que Deus sempre teve com a gente, desde a fundação do mundo, né? Desde que a gente nasceu, Deus sempre cuida. Não, muitas das vezes não é o que a gente queria, mas Deus, conhecedor de todas as coisas, sabe o que é melhor para nós, né? Muitas pessoas falam assim, mas você fala isso é porque você não sabe os meus problemas, né? Mas quem que não tem problema nesse mundo, né? Só se não for filho de Deus, né? Porque Deus falou na sua palavra, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende
bom ânimo, eu venci o mundo. Então, muitas das vezes a pessoa dá até uma desculpa, fala, mas eu tenho problema mais do que todo mundo, o meu filho está nas drogas, eu perdi um parente, né? Mas todo mundo tem problema que Deus alertou que aqui não é o céu. A gente ia passar por problemas, por lutas, mas que era para a gente ter bom ânimo, que Deus venceu, o Senhor Jesus disse, eu venci o mundo, né? Então é para a gente se apegar nessa promessa de Deus. Muitas das vezes a gente começa a olhar demais para os problemas que vêm, colocando eles até maiores do que eles são, né? Romanos 8:28 fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós devemos reconhecer que Deus tem o controle de todas as coisas. Nem uma folha de uma árvore cai sem que Deus permita e sem que Deus saiba. É um poder muito grande. E nós precisamos nos apegar nisso, que nós servimos a um Deus que tem o controle do universo nas suas mãos. É realmente uma honra e um privilégio para nós servirmos a um Deus tão amoroso e tão poderoso e justo. Muitas das vezes a pessoa acredita que se tem problemas, é porque Deus não ama. Então nós sabemos que muitas pessoas se apoiam nesse fato que para ser um cristão não podia ter problema, né? Muitas vezes a pessoa está triste em casa, a pessoa descrente chega lá e fala, mas você não é um cristão? Ou seja, sua vida devia ser perfeita, né? Mas não é isso que nós aprendemos e não é isso que a palavra de Deus nos fala. Nós devemos entender que Deus não precisa provar que nos ama. Ele não precisa provar que nos ama. Isso aqui é uma prova maior do que o amor de Deus por nós, de enviar o seu amado Filho até ali na cruz do Calvário. Não tem prova maior do que essa prova de amor, né? Fala assim, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E muitas das vezes nós duvidamos do amor de Deus, né? Deus com esse amor incondicional. Então, muitas pessoas dizem, se tem problema é porque Deus não me ama, mas será que a gente trocaria os nossos problemas aqui da terra pela eternidade? Viver aqui sem luta e ir para o inferno? Eu acredito que ninguém ia querer isso, né? Então, vamos ficar com a nossa luta, vamos carregar a nossa cruz, porque Deus tem preparado um lugar todo especial para cada um que o serve e teme e obedece a sua palavra. Outro dia eu estava lá em casa, a Maria Vitória estava limpando a casa, depois chegou do serviço, que agora ela está trabalhando, mas ela é que chega e faz a janta. Aí ela está limpando a casa lá, pai, mas a vida da gente é engraçado, mas ela não queria dizer engraçado, né? A vida da gente é engraçada, né? A gente nasce, cresce, muitas das vezes estuda demais para formar, aí estuda para tentar ganhar um dinheiro, fazer alguma coisa, pode morrer a qualquer hora, né, pai? Falei, realmente, é muito sem sentido, né? Falei, realmente, minha filha, a vida sem Deus é sem sentido, não faz sentido. Aí ela baixou a cabeça e pensou, verdade, né? Então, a nossa vida aqui no mundo, sem Deus não faz sentido, não tem lógica, não tem sentido, não tem nem porquê a gente viver de um certo tempo e morrer, né? Então, a vida sem Deus é sem sentido. E pior de tudo, que a nossa vida, fazer como Elias, a gente pode até viver aqui sem Deus, só não pode morrer sem Deus. Que aí, além de não ter sentido, depois vai ser uma eternidade de sofrimento. Então nós falamos de um indicativo que foi a ingratidão, mas tem outro indicativo. Capítulo 1, versículo 6 fala assim, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Então tem outro indicativo aqui de que a gente está se afastando de Deus, está se esfriando,
e está deixando as coisas do mundo nos tirar da presença de Deus. É o desprezo pelas coisas espirituais. Os sacerdotes ali estavam fazendo pouco caso das coisas de Deus, né? Como assim? Eles estavam trazendo comida, muitas das vezes oferecida em cultos pelos idólatras a outros deuses. Eles trazendo animais cegos e aleijados para oferecer holocausto a Deus. Então Deus falou para eles: vocês colocam no meu altar o pior e o melhor fica para vocês. Deus falou que o animal para ser oferecido em holocausto tinha que ser perfeito, não ter nenhum defeito. Aí eles não estavam dando importância para isso, para os mandamentos de Deus. Aí tinha 2 animais lá, um tinha um defeitinho, era cego do olho, sem uma orelha. Aí ele oferecia aquele e eles ficavam com o mais gordo, aquele bonitinho, com a gordura amarelinha, né? Então, eles não estavam dando importância para as coisas de Deus. Então, era um desprezo pelas coisas espirituais, pela lei que Deus tinha estabelecido para eles naquele tempo. Colocam no meu altar o pior e o melhor fica para vocês. Os animais ofertados precisavam ser sem defeitos. Eles ofertavam os defeituosos, né? E os melhores eles comiam. E hoje, a gente tirando lições para as nossas vidas, porque hoje nós não oferecemos mais animais. Se fosse oferecer, tinha que ser animal pequeno, porque o bezerro está muito caro, né, Eliezer? Muito caro, tinha que ser, certo, pomba, alguma coisa nesse sentido, né? Galinha, né? Mas aí vamos pensar, e hoje? Será que, o que nós temos oferecido de melhor? Nós temos oferecido o melhor do nosso vigor, da nossa juventude, da nossa força, dos nossos dons, o melhor do nosso tempo, né? O melhor da nossa energia, será que é para Deus? Ou será que nós gastamos tudo no nosso trabalho, em diversões, nos esportes e não sobra muita energia para Deus? O melhor da nossa energia, da nossa vitalidade, dos nossos dons que Deus dá, para quem que nós estamos usando? É para a obra de Deus ou não, né? Muitas das vezes para as coisas de Deus tudo é difícil, né? Eu estou cansado, estou indisposto e não consigo hoje ir na reunião, hoje eu não estou bem, eu não vou. De repente, se fosse para outra coisa, até ia. Mas também não é só para vir na reunião, né? É para ler a Bíblia, para orar, para falar de Deus, do amor de Deus para as outras pessoas. Qualquer coisinha já é um empecilho, é uma canseira. Então, será que nós estamos oferecendo realmente o nosso melhor para Deus? Ou nós estamos igual aquele pessoal que servia a Deus no tempo de Malaquias, né? O melhor fica para nós e para o nosso particular, e para Deus é o que sobra, né? Se for para ir numa festa, a pessoa dorme o dia inteiro para de noite estar bem disposto e aproveitar bem a festa, né? Um show, ele dorme o dia inteiro. Ele toma até uns energéticos, né? Para ir na festa, para estar animado e com força. Eu nunca vi falar de ninguém tomar energético para ir para a igreja, né? Fala assim, eu vou estar lá com toda a força, todo vigor, eu não quero perder nenhuma palavra do que foi escrito lá, eu vou tomar um energético para me animar. Eu nunca vi falar, né? Assim, a gente tem até que pensar isso mesmo, né? Porque eu, das vezes, quando eu dou um cochilo ali, eu fico numa vergonha tão grande, é até um caso de eu pensar de começar a tomar uns energéticos mesmo, né? Então, assim, é brincadeira, mas é muito sério, né? Deus está observando tudo e está escrevendo lá no céu o que nós estamos oferecendo para Ele, né? Uma ofertinha de vez em quando a gente faz, né? Se for para ir numa festa, a gente paga tem hora um dinheirão para ir numa festa, num show, e nem acha caro, né? Paga de boa, fala, não, realmente vale, aquele cantor é muito bom, mas muitas das vezes para a oferta a gente segura bastante, né? Então, assim, é para a gente tomar um cuidado, tirando exemplos do que nós temos lido aqui, que estamos aprendendo, para que a gente não faça igual, que a gente aprenda com os erros do povo de Israel do passado, né? Mas tem outro indicador, a aplicação parcial das Escrituras. É outro indicador de que eles estavam se afastando, se distanciando de Deus, estavam ficando mornos, né? Em capítulo 2, 8 e 9 diz assim:
Vós, porém, vos desviaste do caminho. A muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. É mais ou menos assim, os apóstolos estavam pregando o que dava ibope, né? Muitas das vezes invalidando certas partes da palavra de Deus que convinham a eles, né? Como tem muito hoje em dia também, né? Até fazendo muita gente tropeçar, porque muitas das vezes manipulavam a palavra, muitas pessoas até se afastavam de Deus, porque eles estavam distorcendo a palavra de Deus. Hoje também não é muito diferente, né? Eles ensinavam a lei e de maneira tendenciosa, favorecendo alguns e prejudicando outros, né? Em vez de tratar a todos da forma que Deus nos trata, né? Com igualdade. Talvez tratava ali o rico de um jeito, o pobre de outro. Então eles não estavam sendo imparciais. Então eles estavam aplicando a palavra de Deus da maneira que convinha a eles, para o bem-estar deles, né? E não na íntegra da palavra de Deus. Então o que isso tem a ver com a gente? Nós sabemos que hoje tem pregadores que, da mesma forma, para que as igrejas fiquem lotadas, eles pregam o que agrada ao homem, né? Ao que vai inflar o ego do homem. Deus precisa de você aqui na igreja. Deus precisa de quem, né? Ele é porque nos ama. Deus precisa de você. Você é um príncipe de Jesus. Você é uma princesa de Jesus. Tá certo, mas príncipe não faz o que quer, né? Príncipe tem que cumprir muitas regras. Inglaterra, né? Ele não vai sair fazer o que ele quer. Ele tem que seguir certas normas que são impostas a ele no cargo de príncipe. Então, você pode até ser um príncipe de Jesus, desde que você obedeça a palavra de Deus e faça a vontade de Deus. Então, um príncipe tem que seguir aqueles cronogramas que são feitos lá, né? Tem regras, porque senão ele vai envergonhar a coroa, né? Da mesma forma nós, né? Falar, você é um príncipe de Jesus, né? Mas se você não servir a Deus como deve ser e seguir o que Deus deixou escrito para a gente seguir, você vai estar envergonhando a Deus, né? E diz que se a gente se envergonhar de Deus aqui, Ele vai se envergonhar de nós diante do Pai. Então, eles estavam distorcendo a palavra de Deus, aplicando parcialmente. Por exemplo, nós temos que prestar atenção que Deus é amor, mas é justiça. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, né? Aquele versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas será que realmente Ele é meu Senhor? Será que realmente eu sou submisso a Deus? Então nós não podemos ler só um capítulo, nós temos que ler o capítulo seguinte, né? Deus é amor, mas é justiça. Ele é o meu pastor, nada me faltará, mas eu devo deixar Ele ser o meu Senhor. Depois, esse foi o terceiro indicativo. Aplicação parcial, quer dizer, parcialidade na palavra de Deus, nas Escrituras. Aí tem um quarto indicador ainda que mostrava que o povo estava se afastando de Deus, deixando de obedecer os ensinamentos de Deus. Negligência quanto à família. Eles estavam desobedecendo o mandamento de Deus quanto à construção da família. 2:11 diz assim, capítulo 2, verso 11. Judá tem sido desleal, abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Na forma de construção da família. Não casem com pessoas que adorem outros deuses. Eles obedeceram? Não, né? A Bíblia diz que não vos prendais a um jugo desigual. Isso está lá em 2 Coríntios 6:14. Então, Deus deu essa ordenança. Não se casem com pessoas que adorem outros deuses. Eles obedeceram? Não.
ele certamente estava lá na praça, ou indo para o shopping, ou para o cinema, e viam lá, os rapazes viam as moças bonitas lá, né? Falava, que problema que tem, né? Mas era uma ordenança de Deus que não se casasse. À medida que eles iam se casando, iam misturando, aqueles povos pagãos, eles iam se distanciando de Deus. Quando você casa com uma pessoa pagã, tanto o homem ou a mulher, ela traz para a vida dela, para dentro da casa, que eles vão construir um lar, eles vão ter uma casa para morar, pelo menos é o que deve acontecer. Antes de casar tem que ter uma casa já arrumada, né? Então, você traz para dentro de casa não só a moça ou não só o rapaz. Você traz também valores, a cultura, a fé. Você traz isso tudo junto. É um pacote, né? Então, com isso, o paganismo foi infiltrando no meio do povo de Israel. Da mesma forma, hoje Deus manda para que não nos unamos em julgo desigual. Tem até um versículo em Deuteronômio 22:10 que diz assim: com boi e com jumento não lavrarás juntamente. Porque a velocidade de um jumento ou de um cavalo é uma, e de um boi é outra. O boi sempre é mais lento. Eu já vi falar que carro de boi tem que ser com boi, porque o cavalo, quando ele faz muita força e não dá conta naquele arranco, ele volta para trás. E o boi fica patinando até conseguir tirar o carro daquele lugar. Então, não dá certo de você montar um carro de boi e com cavalo, ou boi e jumento. Vão fazer força desigual, então não vai dar certo. Por isso que Deus ordena para que não nos unamos em julgo desigual. Se um cristão casa com um ateu, ou com uma pessoa envolvida com feitiçaria, é um exemplo que eu lembrei na hora, não vai dar muito certo esse relacionamento, não vai ser muito fácil esse relacionamento, né? Então, Deus quer te poupar, quer nos poupar dessa dificuldade, desse contratempo, desse constrangimento, de passar por diversos constrangimentos, quando nós nos unimos em um julgo desigual. A maneira de pensar vai ser totalmente diferente quanto às coisas espirituais. O modo de pensar de um casal sempre é diferente, mas quanto às coisas de Deus, precisa de ter uma unidade, para que o casal caminhe bem, servindo a Cristo. Aí a pessoa fala assim, não, mas esse negócio de casar em julgo desigual com uma pessoa descrente, mas Deus não pode mudar a pessoa e ela se converter? Claro que pode. Claro que pode, Deus tem poder para isso. Mas é que pode acontecer o contrário. Você ir para o lado de lá, né? Então, por isso que Deus nos alerta, para que a gente não ponha a nossa fé à prova e não desobedeça a Deus casando com julgo desigual. Então, do mesmo jeito que Deus pode transformar a pessoa, trazer ela para o reino de Deus, também o que se diz cristão pode passar para o lado de lá, né? Aí é só prejuízo. Então, na construção das famílias, eles estavam tendo essa negligência quanto ao que Deus ordenou na construção da família. Então, era não se casarem com pessoas que adorassem outros deuses. Em segundo lugar, eles estavam se divorciando. 2:16 diz assim: eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais, né? Eles construíram a família sem ter uma afinidade espiritual, em julgo desigual, com pessoas pagãs, e aí estava divorciando. Então, qualquer coisa é um motivo para divorciar. Mas, se bem que na verdade, hoje mesmo entre os cristãos, tem hora por causa de um tempero na comida, já um está chamando o outro para largar, né? Então, por isso que tem que ter muita maturidade espiritual e precisa ter Deus na relação. Por isso que nós fomos naquele encontro de casal e diz que o fio de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, a relação precisa de ter Deus no centro, porque senão vão ter mais dificuldades
E muitas das vezes, primeiros conflitos, a pessoa já fala, não, vamos separar, não está dando certo, mas a Bíblia diz, nós lemos aqui, né, em Malaquias, né, que Deus odeia e abomina o divórcio, né, porque, como eu disse, hoje em dia não é muito diferente, eles estavam se divorciando, e isso não agradava a Deus, e com isso iam só se afastando de Deus. Muitas das vezes largavam, arrumavam outra, ou outro, e largavam, e assim por diante. Hoje também não é muito diferente. Muitas das vezes as pessoas se dizem cristãs, o casal, qualquer coisinha, já está pensando em separar, né? Eu descobri que não é a pessoa que eu amo, né? Então, se você casou, você é obrigado a amar, né? É uma ordenança de Deus. Então, na construção da família, eles não estavam tendo esse cuidado, estavam tendo essa negligência de obedecer os preceitos de Deus contra a negligência da família. Tinha outra coisa também que estava fazendo eles se afastarem de Deus, perderem aquele entusiasmo, aquele primeiro amor que eles tiveram assim que saíram da Babilônia, da mesma forma que muitas das vezes nós, quando aceitamos o Senhor Jesus. Teve outra coisa que estava fazendo eles se afastar, era o apego ao dinheiro e negligência com a obra de Deus. Nós sabemos que naquela época o dízimo era obrigatório, porque era o sustento da tribo que cuidava das coisas de Deus lá no templo, né? Então, era para manter, diz lá em 3:10, diz assim, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, aquele dízimo era para que as pessoas, levando aquele dízimo, seria o sustento daquela família, daquela tribo, que se dedicava a servir o Senhor no templo. Eles não iam ter trabalho corriqueiro, eles iam viver para servir a Deus ali no templo, de levar as ofertas do povo. Então, por isso, Deus ordenou que levassem o dízimo. Aí nós hoje ofertamos para alguém ficar zelando o templo? Não. Hoje não precisa de ter sacrifício de animais, né? Hoje não tem templo. Aqui a gente diz igreja, mas na verdade não é igreja. Aqui é apenas um salão onde reúne a igreja do Deus vivo. Mas então para que nós ofertamos hoje? Nós ofertamos para o avanço da obra de Deus, para que a mensagem da cruz chegue até os confins da terra. É para isso que nós ofertamos. Então, para nós é uma honra, é um privilégio poder participar com as nossas ofertas, com os nossos dons, nesta obra que transforma vidas e que livra muitas pessoas da condenação eterna e do inferno. Então, nós precisamos ter cuidado se esse apego ao dinheiro não faz com que a gente negligencie as coisas de Deus, que a gente tenha uma visão missionária, que a gente oferta mesmo para obras na igreja. Porque muitas das vezes não parece muito sentido. Fala, mas para que salgadinho para as crianças? Com isso as crianças estão ali aprendendo, muitas das vezes os pais estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Tudo é um círculo, como se diz, é uma coisa puxando a outra. Então a obra de Deus abrange muitas coisas. Então, para fazer a obra precisa de dinheiro. Não que Deus precise do nosso dinheiro, mas Ele promete até nos abençoar, não nos promete riquezas, mas Ele diz que a gente pode ter certeza que o básico, que a nossa necessidade, Ele vai suprir. Não nos promete riqueza, de forma alguma. Se tem alguém aqui que veio para a igreja esperando ficar rico, pode até ficar, mas não porque está vindo para a igreja, tá? Então, é um privilégio para nós poder ofertar para a obra de Deus, para que a palavra de Deus alcance muitas almas. 1 Timóteo 6:10 diz assim, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, né? Dinheiro é bênção. Na mão de gente que tem amor pelo próximo, na mão de gente que abençoa o próximo, o dinheiro é bênção. Mas o amor ao dinheiro, ou o dinheiro na mão de pessoas gananciosas, ele não é bênção, muito pelo contrário, né?
Então, se a pessoa passa a ter esse amor pelo dinheiro e querendo ajuntar riquezas aqui onde a traça e a ferrugem corrói, não vai ser bênção. Realmente vai ser raiz de muitos males. Então, além desse apego ao dinheiro, que muitas das vezes eles distorciam a palavra para que pudessem ter algum benefício próprio, muitas das vezes, hoje em dia, nós sabemos de muitas pessoas que se dizem pastores, muitas das vezes distorcem a palavra para que a igreja fique cheia e tenha ali muitas ofertas. Da mesma forma que tinha naquela época, tem nos dias de hoje também. Então, é um cuidado que nós devemos ter, aprender com as lições do passado. Com os erros do passado, nós podemos tirar lições para as nossas vidas. Então, o dinheiro pode ser bênção, só não o amor ao dinheiro. Mas tem outro indicador também, que eu estava prestando atenção, que descobri, que é a arrogância, que é outro indicador de que eles estavam se afastando de Deus. Capítulo 3, 13 e 14 diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ou, em outras palavras, está dizendo, o que nós ganhamos de servir ao Senhor? O que nós estamos ganhando com isso? De a gente privar de algumas coisas que agradam a nossa carne para servir ao Senhor, o que nós temos ganhado com isso? Então, além da libertação do cativeiro de 70 anos, Deus destruiu os inimigos deles para que eles vivessem lá na terra prometida. Quantos livramentos que o povo de Israel não experimentou, né? Quantos livramentos, passando pelo mar, passando lá no mar em terra seca, Deus fornecendo água no meio do deserto, livrando do inimigo, e eles falaram, é inútil servir a Deus, o que nós temos ganhado com isso? Ou seja, eles, por estarem iludidos, por ter se misturado com aqueles povos pagãos, eles estavam insensíveis com a palavra de Deus, e eles não conseguiam perceber o tamanho do amor de Deus por eles, por aquela nação. Hoje em dia tem gente igual esse povo aqui de Malaquias, né? Fala assim, eu estava na igreja, mas tinha servindo a Deus, mas é tanto problema, estou cheio de problema. O que está adiantando eu servir a Deus? Se eu estou servindo a Deus e a minha vida está de cabeça para baixo, estou cheio de problemas, né? Então, temos que prestar atenção com isso. Deus nos alertou que aqui não ia ser um mar de rosa. E devemos lembrar que nós não estamos condicionados a servir a Deus em troca do que Ele manda para nós. Nós devemos servir a Deus por amor, né? Então nós não devemos impor essa condição. Eu vou servir ao Senhor para o Senhor me encher de bênçãos. A gente sabe que não é assim que funciona e não é assim que está na palavra de Deus, né? O amor é incondicional. Nós devemos amar a Deus porque Ele é o nosso Deus, porque Ele nos ama. Então, um louvor que diz assim, não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, continua sendo Deus. Então, nós devemos amar a Deus com esse pensamento, não pelo que Ele pode nos proporcionar, mas pelo que Ele é nas nossas vidas. Então, nós sabemos que todos nós erramos, todos nós falhamos, e às vezes nós desagradamos a Deus com as nossas falhas e com os nossos erros. Mas quem que nunca pecou nessa vida, né? Como aquela passagem do Senhor Jesus, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Quem que nunca errou, quem que nunca falhou nessa vida, né? Mas a boa notícia que eu tenho aqui hoje é que nós temos um advogado, o Senhor Jesus Cristo, né? Através do qual nós temos um livre acesso
a presença de Deus, né? Sem precisar dos sacerdotes, que muitas das vezes eles eram imparciais, muitas das vezes eles distorciam a palavra. Nós não precisamos dos apóstolos, e nós não precisamos de sacrificar os bezerros caros, né? Nós temos livre acesso à presença de Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos para entrar na presença de Deus? Somente um coração quebrantado e contrito. A palavra de Deus fala que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. É o que nós precisamos para entrar na presença de Deus, para Deus nos ouvir e sustentar a nossa vida espiritual, porque nós somos fracos e somos falhos. Nós devemos reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus. Então, se porventura algum de nós nos encaixarmos em algum desses grupos que nós temos visto aqui, algum desses problemas, desses indicativos de que estamos se afastando de Deus, ainda dá tempo de corrigir, né? Graças a Deus, o Senhor Jesus ainda está de braços abertos, esperando qualquer pecador ou qualquer pessoa que tenha errado para com Deus, vir de coração contrito na sua presença. Então, se nós nos encaixarmos em algum desses problemas, desses indicativos de que estamos nos afastando de Deus, é hora da gente voltar. E Deus está nos esperando de portas abertas, de braços abertos, e ainda dá tempo da gente corrigir, né? Então, Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. Então, se a gente errou, se a gente pecou, não vamos fugir da presença de Deus, né? Muito pelo contrário, vamos nos apegar a Deus e a sua palavra, para que realmente nós possamos ter a nossa vida transformada através da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. Então, terminando aqui, eu só queria um pensamento, de uma reflexão que eu ouvi, que as pessoas podem questionar, será que vale a pena eu deixar de fazer coisas que me agradam, alguns prazeres do mundo, que tem coisas prazerosas no mundo que a gente não pode negar? Será que vale a pena servir a Deus? O que eu vou ganhar com isso? Eu vejo o ímpio prosperando, e muitas das vezes as pessoas que servem a Deus passam uma situação, tem hora difícil, mas nós temos na Bíblia uma passagem daquela transformação do vinho, da água em vinho. Aí uma pessoa fez uma comparação do banquete de Satanás e o banquete de Deus, né? O banquete de Satanás é o seguinte: Satanás hoje está servindo o melhor vinho que ele está servindo hoje. São os prazeres, são as corrupções, são como os apóstolos ali estavam distorcendo a palavra para lucro próprio. Então estava tudo beleza, né? Muitas das vezes o inimigo ajuda para que a gente fique melhor ainda, talvez até mais sadio. Então Satanás está oferecendo o melhor vinho que ele pode oferecer, ele está oferecendo hoje, mas depois vem a conta. E nós sabemos disso, né? Nós, conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que nós vamos aproveitar aqui, usufruir do melhor vinho, mas a conta chega. E o banquete de Deus é o contrário, né? Como aquele mestre Sala falou ali, todos costumam oferecer o melhor vinho, para que depois que as pessoas já estão embriagadas, depois elas nem vão ver mais, elas já estão tontas mesmo, não vão nem ver. Ele falou assim: mas você tem guardado o bom vinho até agora, né? Então Deus está guardando o bom vinho. Aqui em Malaquias, ele falou daquele grande dia, que ele ia enviar o seu anjo, que veio o Senhor Jesus, morreu ali na cruz do Calvário, e ele falou que um dia todo mundo vai reconhecer que realmente compensa servir a Deus, né? Para alguns vai ser tarde, mas Deus vai mostrar que aqueles ímpios que estavam prosperando vão ser queimados, os seus bens como palha, mas o que serve a Deus, né, vai estar em segurança na presença de Deus. Deus está falando: vocês aguentam aí, que eu estou guardando o melhor vinho para o final. Vocês não precisam ficar com inveja e ficar reparando a vida dos ímpios, não. Eu estou guardando o melhor vinho para vocês. Então, que a gente fique firme nessa promessa de Deus, para que a gente
pode passar por umas tempestades aqui, mas que Deus tem guardado o melhor vinho para nós desfrutarmos um dia na presença de Deus, e nós vamos reconhecer que realmente valerá a pena servir a Deus, abrir mãos de alguns prazeres aqui deste mundo e continuar servindo a Deus. Vocês podem ter certeza que se não fosse assim, os apóstolos, o apóstolo que viu, como se diz, uma palhinha do que é o céu, ele falou assim, não dá para comparar esse pequeno sofrimento, muitos foram mortos de cabeça para baixo numa cruz, não dá para comparar esse pequeno, momentâneo sofrimento com a glória ali do céu. Então nós podemos ter certeza que vale a pena, que Deus está guardando o melhor vinho para o último dia. Amém?